Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ataxia e Horror. Eu sou a Susana Vizinha. Hoje temos como convidada a doutora Ana Pinheiro, responsável pelo projeto Cuidar de Quem Cuida. Obrigado por ter aceitado o meu convite e participar no podcast. Obrigada e bem-vinda. Obrigada a nós pelo convite. É com muito gosto que estamos aqui neste podcast. Também é uma novidade para nós. Obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos então começar por explicar o que é, o que consiste o projeto Cuidado de Quem Cuida. Então, Cuidado Quem Cuida já existe há muitos anos, nasceu no município da Feira, como um projeto social, do Castis, que é uma IPSS, como tantas outras que nós conhecemos, não é? Esta IPSS tem ali um gabinete de projetos que tenta dar resposta às necessidades da comunidade. No município da Feira era uma necessidade ajudar ou apoiar os cuidadores informais e nós nascemos como um projeto de apoio aos cuidadores informais de pessoas com demência e em situação de pós-AVC. Neste momento, não, nós já acompanhamos todo o tipo de cuidadores, não há assim uma especificidade, ainda que tenhamos algumas linhas de intervenção mais direcionadas para determinado público mais específico. Mas, como estava a dizer, o Cuidado Quem Cuida, então, nasceu na feira, há 13 anos atrás, e o nosso grande objetivo era ter um projeto que fosse sustentável depois de terminar o financiamento. Como nós sabemos, os projetos sociais vivem muito de financiamentos e de instituições que apoiam, apadrinham, mecenas, e portanto, desculpem, e portanto, nós queríamos um projeto que se mantivesse a longo prazo. O nosso objetivo então é capacitar as redes locais dos técnicos. Nós capacitamos os técnicos e são os técnicos que depois vão intervir junto dos cuidadores informais. Nós, neste momento, estamos em 25 municípios da Zona Norte. E o que é que nós fazemos? Primeiro, nós reunimos uma equipa de técnicos em determinado município. Portanto, Mas esses técnicos... desculpa, que tipo Exato. de técnicos? Esses técnicos vêm da rede social, ou seja, vêm das instituições locais, dos municípios, das juntas, dos centros de saúde. São técnicos que têm interesse neste tema e que formam uma mini-rede, que é coordenada, geralmente é coordenada pelo município, mas pode não ser, pode ser outra entidade a coordenar. Desde psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, convém que seja uma rede multidisciplinar para que os cuidadores tenham respostas de diferentes tipologias. Depois da nossa equipa estar com essa rede, portanto, o município faz este convite às entidades que querem participar, estes técnicos têm formação connosco e depois acompanhamos as primeiras iniciativas destes técnicos juntos dos cuidadores, mas quando nós sentimos que o município está completamente autónomo, nós saímos do território e os técnicos continuam a apoiar os cuidadores. E, portanto, qual é o objetivo da nossa formação? É que estes técnicos disponibilizem respostas específicas e especializadas para os cuidadores informais, nomeadamente grupos psicoeducativos, grupos de ajuda mútua e o atendimento individual, desde o apoio psicológico, o apoio social, o apoio jurídico. Cada município escolhe as respostas que quer implementar. Nem todas têm um gabinete de apoio ao cuidador, nem todas fazem os grupos psicoeducativos. O município vai escolher aquilo que melhor se adequa ao seu território. Nós temos municípios em que fazem, por exemplo, o acompanhamento no domicílio do cuidador porque vivem em grande dispersão geográfica, ou seja, os cuidadores vivem em aldeias muito distantes do centro, etc. E, portanto, desenham-se outras respostas adequadas às necessidades daquele território. Mas, de uma forma geral, é isto que nós fazemos. Portanto, é aqui um nível primário de formação dos técnicos e depois são os técnicos que vão chegar aos cuidadores. E desta forma nós
tentamos garantir que quando o projeto sai do terreno, que as respostas continuem ativas. É esse o nosso objetivo. Então, não, vocês não têm contacto direto com os cuidadores informais. Por acaso, Susana, desta vez, nestes últimos anos de pandemia, uma das oportunidades, é assim, a pandemia, assim, aparentemente trouxe muitos aspectos negativos para a nossa vida, mas trouxe alguns positivos. Um deles foi realmente a necessidade de nós redesenharmos algumas respostas, como, por exemplo, os grupos psicoeducativos, os grupos de ajuda mútua, ou seja, tudo o que nós tínhamos em versão presencial, começámos a implementar em versão online. E, para grande surpresa nossa, que pensávamos nós ao início que os cuidadores não iam estar muito receptivos, mas lá está, a necessidade aguçou o engenho, estávamos todos em casa, não é? E o que é que aconteceu? Nós criámos, nós, equipa de cuidado quem cuida, estas respostas online. E, portanto, o que aconteceu e que foi mesmo muito bom para o projeto foi esta possibilidade de nós estarmos em contacto direto com os cuidadores e ainda por cima a nível do território, exceto Ah, Lisboa e Algarve, porque o nosso financiador, que na altura era a Portugal Inovação Social, através da CUF e da Fundação Carlos de Gulbenkian, acordou connosco, ok, estamos numa fase difícil, então vamos abrir o apoio a todo o território, exceto os que tinham não. mais projetos. E então, online, nós temos cuidadores de todo o país e foi muito giro, porque os cuidadores aderiram de uma forma espetacular e resolvemos um antigo problema, que era o cuidador não podia sair de casa para ir ao psicoeducativo porque não tinha suporte para a sua pessoa cuidada, não é? Não tinha com quem deixar a pessoa cuidada. E, portanto, nas sessões online acontecia tudo. Nós estávamos com o cuidador, com a pessoa cuidada, com o cão, com o gato, com a família que Que aparecia. Portanto, engraçado. foi muito giro e continuamos a dinamizar esse tipo de resposta. Temos muitos grupos de ajuda mútua online, cuidadores que se juntam, nem que seja só uma vez por mês para ver como é que estão, etc. E outro impacto muito positivo é que destes grupos online surgiram os grupos WhatsApp, que nós às vezes Ah, estamos um bocadinho cansados dos grupos, mas com os cuidadores funciona muito bem, porque não há dia nenhum em que eles não enviem uma mensagem de motivação, de encorajamento uns aos outros, ou até dicas úteis de promoções, de leis que saíram. ah. Portanto, os nossos grupos WhatsApp são muito ativos e, e nós estamos muito contentes com esta adesão dos cuidadores. É por lá que nós passamos muita informação, mesmo em termos legislativos. Engraçado, uma boa iniciativa isso, dos grupos que assim abrange várias pessoas de Sim, Portugal, norte a sul, praticamente, e ilhas, se calhar, sim. não? Sim, foi espetacular. Só ficou de fora bem, os territórios que já tinham projetos nesta área e, portanto, o Portugal Inovação Social aí disse que, pronto, vamos deixar as pessoas fazerem o seu trabalho, não é? Porque nós não podíamos estar a sobrepor-nos e nem é esse o nosso objetivo. E, portanto, ali a região de Lisboa, Algarve e Ilhas ficou de fora. Mas, de qualquer das maneiras, esta possibilidade foi, para nós foi espetacular, porque conhecemos realmente cuidadores de todo o país, mesmo os nossos cuidadores achavam muito engraçado ter cuidadores do Alentejo ou do Minho, ou pronto, eram muito diferentes, e É, depois aconteceu até fazermos grupos com pessoas do norte de vários distritos e depois juntarmos num almoço e foi muito giro, porque as pessoas parecia que já engraçado. se conheciam há muitos anos, foi muito engraçado. Portanto, para nós foi espetacular esta parte do digital, claro. Sim, é uma iniciativa também para continuar em vosso trabalho e continuar a formar muito mais e não só estar na zona norte, estar em todo o país. E, Claro que sim, claro que sim. e Queremos, essa, queremos continuar, queremos continuar. sim, eu acho excelente. E a partilha também acho muito importante porque eu imagino também que não é fácil ser cuidador informal.
Não, pronto, o episódio 16, se eu não me engano, foi com a Associação Nacional de Cuidadores Informais, onde falamos muito do Estatuto do Cuidador Informal e das melhorias que se tem que fazer nesse sentido. E esta partilha permite com que não se sintam sozinhos na luta. Foi como falamos, que muitas vezes, como é familiar, aquele laço, o cuidador muitas vezes tem que ser, não devia ter, devia ter a possibilidade de escolha. E, e isto é para motivar os cuidadores, porque devem ser imensos, imensos mesmo, por lá ainda acredito, mas sei que vai ser o projeto já depois de 700 mais cuidadores. Sim, neste momento nós já ultrapassamos a barreira dos mil cuidadores, Ah, porque realmente esta possibilidade do online acabou por aumentar o número de pessoas em acompanhamento, porque em pandemia, estando proibidos os ajuntamentos de pessoas, etc., nós iríamos ficar sem atividade praticamente nos municípios, e esta foi a solução que encontramos. E realmente quando se fala do Estatuto do Cuidador, a questão do subsídio é bastante falada, é claro, e é bastante polémica, mas a maior parte dos nossos cuidadores nem sequer reclamam dessa parte mais monetária, é mesmo do isolamento e, sobretudo, da falta de descanso para o cuidador, não sim, é? Da falta de respostas rápidas na comunidade que lhes permitam que lhes permita descansar. E depois, quando se diz assim, mas podem estar, podem recorrer à rede para os tais 90 dias, etc. Mas os cuidadores não querem ficar sem a pessoa que cuidam durante um mês, não é isso que eles estão a querer. Basicamente, o que eles gostariam de ter era um apoio que lhes permitisse, durante a semana, por exemplo, ir resolver um problema no banco, não é? Mas não conseguem sair de casa para resolver um problema no banco. Portanto, há aqui algumas soluções criativas que estão a acontecer em alguns municípios. Por exemplo, há municípios que têm uma bolsa de cuidadores formais que é paga pelo município e esses cuidadores são colocados em casa dos cuidadores quando eles precisam de, por exemplo, esta sexta-feira, imagina, este sábado tem um casamento de um sobrinho em Bragança. E então o município coloca um cuidador formal, claro, com o consentimento da família, sim, no domicílio daquela pessoa para o cuidador poder participar. Pronto, há sim algumas iniciativas, mas continuam a ser muito poucas claro, insuficientes para quem quer descansar. E realmente, por exemplo, se estivermos a falar de pais, mães de pessoas com algum tipo de limitação desde a infância, que são cuidadores desde sempre, não é? sim. São cuidadores desde que tiveram um filho ou uma mãe ou um pai, é cuidador desde sempre. E, portanto, esses cuidadores têm muita dificuldade em ter estas respostas de apoio, sobretudo os que depois atingem a maioridade e não encontram ali a questão da escola, por exemplo, os pais de meninos com autismo que atingem ali os 18, 19. Que respostas é que existem na comunidade, não é? Pois, E então, ficando em casa exclusivamente a cuidar, Uh, que tipo de apoio é que estas pessoas têm? Já nem estou a falar da financeira, porque essa nós já sim, sabemos que é precária, não é? sim, E o resto? falamos, calma, que nesse episódio falamos tudo um pouco da parte do descanso, porque e não só para fazer consulta, para fazer pequenas tarefas que sem uma pessoa dependente de 24 horas é difícil. É, É preciso criar condições para que seja possível. Porque eu acredito que se o cuidador não estiver bem, dificilmente consegue cuidar do doente paciente. Por isso é claro. essencial mesmo estar bem
ter esta partilha, ter a comunidade e não se sentir sozinha. Mas também Claro. imagino que seja tipo, para menos eu pensava que era difícil pedir ajuda, que muitos não têm essa dificuldade, não sei se sente Sim. isso. Sim, sim, sim. Eu acho que há muitos. Bem, primeiro temos aqui uma questão que há pouco também referiu, que há cuidadores que são cuidadores porque é assim, não é? Têm um vínculo afetivo e imagina, há ali uma faixa etária de senhoras ali dos 70 que são cuidadoras e que são cuidadoras, elas dizem, mas o cuidador informal sou eu, mas eu sou porque sou a esposa dele e é o meu dever enquanto esposa, não é? Porque no casamento nós, né, ficamos juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não é? E então é algo que elas percepcionam como uma. É algo natural na vida delas. E, portanto, muitas das vezes estas senhoras nem se intitulam como cuidadores informais. E quando nós dizemos, não, mas o estatuto também é para si. Por cuidar do meu marido. Ok, pronto. Há aqui um grupo de cuidadores que não se percepcionam como cuidadores. Depois, há um grupo de cuidadores a quem chega tanta informação e tão diferente que já nem sabem para onde é, qual Pronto, dela viram. que hão de selecionar. E depois há um grupo de cuidadores que está bastante chateado porque quando vai procurar a informação nunca é muito clara. Também há Sim, esses cuidadores. sim, tudo E isso. depois, realmente, claro, há diferentes níveis de informação e de complexidade dessa informação. E acho que se está a fazer um esforço, mesmo em relação ao estatuto, de chegar aos cuidadores com uma informação mais simples e mais clara. Eu acho que esse esforço está a ser feito mesmo pela Associação Nacional, já tem flyers, etc., muito simples. A questão é que quando depois os cuidadores avançam para estes processos, por exemplo, para o requerimento do estatuto, às vezes encontram, pronto, algumas Está, barreiras, né? Nem que sejam as burocráticas e acabam por desmotivar e acabam por nem sequer solicitar o estatuto. Portanto, eu acho que em termos estatísticos, nós nem temos uma noção muito real do número de cuidadores que existe em Portugal, porque nós temos estatísticas, não é? Mas não temos um levantamento como nos censos, não é? Que sabemos sim. quantos cuidadores estão. Portanto, eu acho que o número até deve ser superior àquele que está estimado, que neste momento acho que é 1,2 milhões de cuidadores. Em todo caso, como eu estava a dizer, estes grupos psicoeducativos, que são diferentes dos grupos de ajuda mútua e que também estão previstos no Estatuto do Cuidador Informal, estes grupos, o psicoeducativo é uma estrutura mais fechada, ou seja, há uma série, no nosso caso, são 9 sessões, uma vez por semana, e estas 9 sessões são dinamizadas por um grupo de profissionais, que geralmente é o psicólogo, depois há sessões dinamizadas pelo serviço social, pelo assistente social, sessões dinamizadas pelo enfermeiro, mas quase sempre é enfermeiro, psicólogo, assistente social, às vezes pessoas da fisioterapia e da mobilidade, depende também um bocadinho dos nossos grupos, mas o psicoeducativo tem esta dupla intenção. Por um lado, é capacitar os cuidadores em determinadas áreas, e o outro é o suporte social e emocional, é conhecerem mais cuidadores, partilharem experiências e, ao mesmo tempo, poderem ventilar as suas emoções e pronto, e Sim, é acontecem momentos. preciso. Exatamente. O grupo de ajuda mútua já é diferente porque geralmente os grupos de ajuda mútua decorrem dos psicoeducativos, ou seja, são cuidadores que já se conheceram no grupo psicoeducativo e que criam uma ligação e que querem mantê-la. Depois torna-se um bocadinho mais informal, ou seja, às vezes reunimos-nos para falar de um tema que eles escolhem, outras vezes reunimos-nos só para ir beber um café, por exemplo, aqui no Porto isso é possível, porque temos os de Matosinhos e os de Gaia, ou então, basicamente, reunimos meia hora para saber como é que está toda a gente e pronto, e basicamente é uma coisa informal e ocupacional, não é tão Sim, estruturada como o psicoeducativo. Em todo caso, tem ambos um impacto muito positivo em termos de
do isolamento, da diminuição do isolamento e do suporte social, que são duas das principais queixas dos cuidadores, e acho que o impacto para nós é o que nos dá motivação para continuarmos a tentar replicar o projeto a nível nacional. Esse é o nosso esforço no momento, é o que nós estamos a tentar fazer. E o meu apoio iniciativa e espero bem que ela alcance, porque para dar a conhecer essa coisa. Há muita gente que não sabe o que é cuidador informal. Bem, a minha mãe, por exemplo, não tem essa noção, cuida de mim porque é mãe. Pois não, Claro. e muitas pessoas com ataque que cuida, ou familiar, marido, mulher, cuida por si. E sendo esse apoio, seja a partilha de conhecimentos, ajuda imenso. Mesmo essas sessões, já todos falou, também é, na minha opinião, também torna-se importante para o cuidador saber como lidar com o cuidado. Cada um tem a sua especificidade, ou no cadeira roda, andarilho, ou a locomoção é diferente, ou a transferência, imagino que deve ser daquelas coisas que muita gente não sabe, e depois dá cabo das costas, e o tempo de saúde fica limitado, por isso acho importante esse grupo de, de esse grupo Ativo. Sim, sim, sim. Uma das nossas sessões é exatamente sobre transferências e posicionamentos. É exatamente isso. Porque realmente o que os cuidadores dizem é que aprendem quase por tentativa e erro. E eles fazem o melhor que sabem e que lhes alguém, há enfermeiros ou no momento da alta, há profissionais de saúde que vão dando algumas indicações, mas não é suficiente, porque depois quando chegam em casa ou quando chegam a casa, a realidade é outra, mesmo o espaço é outro, as dificuldades e os obstáculos arquitetónicos são outros. E, portanto, o que nós tentamos fazer é demonstrar como é que se faz a transferência de maneira a que seja confortável para a pessoa cuidada e confortável para o cuidador, na lógica da prevenção. Às vezes o que acontece é que, e diria muitas vezes, que os cuidadores já fazem bem, mas precisam de alguém a dizer, alguém técnico, a dizer assim, está a fazer bem, porque isso valida aquilo que eles estão a fazer e dá-lhes confiança Sim. e segurança naquilo que eles estão a fazer. Isso também é muito importante. É alguém de fora está a ver e dizer, não, não, está a fazer bem, continua assim e pronto. E isso também conta, não é? Para o nosso, para a nossa, Para para o estar, nosso não é? Autorreconhecimento. sim, exato. Sim, é, mesmo a parte psicológica também é importante, porque muitas ficam. Imagino que há casos mais deprimentes do que outros, há pessoas que acumulam as dificuldades e um dia saca a cabeça. E é também, portanto, ajuda de um psicólogo. Para a minha mãe, por acaso, recusa de sair, eu acho que devia ir, vai ali tudo, porque nem seja só para dizer, está tudo bem, porque aí fazer uma conversa e, e descobre-se, há assim um batado do belo e depois fica melhor o bem-estar, digo, Acho que mais sim, acho que sim. autoestima, também Sim, trabalho sim, sim. essa Acho que parte. sim. Nós temos também muitos cuidadores que realmente requerem acompanhamento psicológico. No entanto, a maior parte dos cuidadores acham ou chegam até nós porque querem saber cuidar melhor e não porque querem cuidar de si. Nós chegamos aí mais tarde. Só depois, quando eles estão no psicoeducativo e começam a gostar de falar e de falar das suas dificuldades, porque nos grupos pode-se falar das dificuldades, dos medos, daqueles momentos em que pronto, lá levantou a voz, não é? E perdeu um bocadinho a paciência, mas nos grupos pode-se falar de tudo, porque toda a gente entende o que aquela pessoa está a Não dizer, porque há o passam. julgamento. Não.
não há julgamento, não há filtros, e então os cuidadores ali são muito livres, e isso é um espaço de liberdade, é muito importante para quem cuida 24 horas, não é? Porque eu não posso ir dizer à minha família, olha, estou mesmo cansada de cuidar, como é que isto vai ser interpretado, não é? E ali posso dizer, estou muito cansada, preciso de ajuda, e esse é o melhor impacto, se podemos dizer que há melhor impacto, mas mesmo às vezes nós falamos entre nós na equipa, às vezes tem mais impacto participar num grupo do que o próprio atendimento psicológico individual, porque o atendimento psicológico individual continua a não resolver o problema do isolamento e do apoio social, não é? Da rede de suporte social. O que nós às vezes fazemos é, claro, quando essa necessidade está evidenciada, então o cuidador está no grupo e ao mesmo tempo está a ser acompanhado no atendimento psicológico. Mas não é muito frequente. É mais frequente o cuidador gostar de participar no psicoeducativo Pois. e dali já se sentir melhor na sua missão de cuidar. É um bocadinho assim que funciona. E como é que os cuidadores informais chegam à rede através dos Olha, municípios? nós gostávamos muito de chegar a mais, mas desde o início do projeto que as redes sentem alguma dificuldade na sinalização dos cuidadores. Basicamente, os cuidadores existem, as redes sabem que eles existem, mas é muito difícil, sobretudo se as iniciativas forem presenciais, de os tirar de casa para estar nos psicoeducativos, não só porque eles muitas vezes não têm com quem deixar a sua pessoa cuidada, Ah, mas também porque muitos deles acham que não precisam desse apoio. Eles precisam é de apoio para a pessoa de quem cuidam. pois, Portanto, a questão do autocuidado não é uma coisa que os preocupe muito, só mesmo os que já estão em exaustão total. Mas em todo caso, como é que nós chegamos aos cuidadores? Nos municípios com quem trabalhamos, cada município tem o seu modelo de divulgação. ah, Nós temos municípios que fizeram a divulgação na fatura da água, outros na missa, outros numa carrinha ambulante que circula todas as quintas-feiras. Portanto, cada um encontrou a sua forma de divulgação. Em relação a nós, cuidado quem cuida, quando nos contactam, nós temos uma linha, um telefone disponível e um e-mail. Quando nos contactam, a primeira coisa que nós fazemos é perguntar a zona onde reside e encaminhar para a equipa que está naquele território. Não havendo resposta naquele território, das duas, uma, ou nós continuamos a acompanhar se tivermos a possibilidade do online, ou remetemos para aquela rede, embora não conheçamos, imagina, nós temos muitos contactos de Lisboa e Val do Tejo, e o que nós fazemos é encaminhar para instituições com quem temos parcerias, seja, sei lá, nós, por exemplo, estou-me a lembrar da Pais em Rede, que deve conhecer, muitas vezes nós tá, encaminhamos pais para a Pais em Rede, ou para Alzheimer Portugal, ou pronto, para sim. parceiros com quem já trabalhamos há algum tempo. E é assim que funciona. Mas os cuidadores dos municípios que têm a rede de cuidado de quem cuidar funcionar, geralmente têm um e-mail próprio, um número de telefone próprio no seu município e o município divulga isso junto dos cuidadores. É assim que funciona. Em último caso, tem sempre o nosso número de telefone, o nosso e-mail e nós tentamos fazer chegar. Já que eu poder partilhar os vossos contactos para quem Ok, quiser. sim, então, o nosso e-mail é como o nosso projeto, é cuidar de quem cuida, arroba, e depois castis.pt. Mas se escreverem no Google cuidar de quem cuida, geralmente aparece o nosso site e é mais fácil de chegar. Temos também um número de telefone e se calhar esse aí pode ser mais útil. Então, é o 93, vou dizer devagarinho, que é para 938 343 804. Este é o nosso número de telemóvel. Se não atendermos, nós depois devolvemos a chamada quando possível, porque às vezes estamos em sessões, etc., e não nos é possível. Mas geralmente, quando vemos uma chamada não atendida, nós retomamos a chamada quando possível, ok? Tem Facebook, Instagram.
Temos Facebook, não temos Instagram ainda, mas temos um Facebook muito ativo e nós vamos sempre partilhando as nossas atividades e lançando desafios aos cuidadores na nossa página de Facebook. Aliás, é a mais ativa. O nosso site, se vocês virem, é uma coisa muito estática, não altera muito. Portanto, se estão no Facebook, façam um gosto no Cuidado Quem Cuida, que assim vão ter notícias nossas. E depois vou deixar também os contactos na descrição, se alguém estiver interessado para ter facilitar o acesso. Ok, combinado. Eh, Retomando um pouco atrás, eh, então o cuidador informal é que tem de dar o passo para ter com o município, digamos assim. Para E ser acompanhado. Sim, geralmente tem que ser o cuidador a inscrever-se. Não quer dizer que, por exemplo, imagine que o cuidador vai ao centro de saúde ou vai ao serviço social. O que acontece é que os técnicos falam da resposta. Olha, está aqui esta resposta, cada município depois dá um nome, por exemplo, sei, temos o gabinete de cuidar melhor, temos o cuidar bem, pronto, cada um dá o seu nome. E pode ser feita a sinalização do cuidador quando há este tipo de atendimentos no centro de saúde. O próprio técnico que já está informado desta resposta na rede diz ao cuidador, às vezes entrega o telefone e o cuidador depois decide se quer ou não contactar, ou quando é uma situação que o cuidador diz, não, não, eu gostava de ser acompanhada, então sinaliza diretamente para a rede e a rede entra em contacto com o cuidador, mas quase, quase todos os técnicos neste âmbito, saúde e social, têm conhecimento desta resposta no município. pois também são que lidam diretamente com o cuidador a cuidar. Sim, O sim, paciente é o paciente. sim. Agora estava aqui pensando um pouco, mas acho que já me fugiu. Já acontece. Um, então, já parte do que temos iniciativas, que há os convívios, que sejam tomada de cafés, digamos assim, jantares e almoço, o que é que e quais são as outras iniciativas do vosso projeto? Então, nós, como eu referi, o cuidado de quem cuida, à partida, não tem este objetivo de trabalhar diretamente com os cuidadores, não é? Nós trabalhamos com os técnicos. Só nesta versão mais digital é que acabamos por trabalhar com os cuidadores diretamente. Em todo o caso, o que nós também tentamos fazer com alguma periodicidade são as nossas tertúlias online, que são abertas a qualquer pessoa e que trabalham temas que são identificados pelos cuidadores. Ou seja, esta última, por acaso, foi um bocadinho mais lúdica, que foi sobre o Natal e os presentes de Natal significativos, e foi uma conversa informal. Mas há sempre temas como as férias, entre aspas, que os cuidadores não têm, o estatuto do cuidador, a sexualidade, o luto, há diferentes temas que os cuidadores nos vão indicando e, portanto, de mês a mês fazemos uma tertúlia e é aberta a toda a gente. Para além disso, o que nós tentamos fazer é estar presente em seminários, colóquios, em várias iniciativas na lógica da promoção, mas também, sobretudo, do reconhecimento do trabalho dos cuidadores, não é? Porque é algo com que nós já nos debatemos há tantos anos, já há 13 anos que fazemos isto e agora está na ribalta, toda a gente fala dos cuidadores informais, também um bocadinho por causa do enquadramento Sim, legal, não é? sim. Exatamente, antes nem havia, portanto é um pequeno passo, ainda que não esteja a funcionar como deveria, pelo menos é um passo positivo no reconhecimento do cuidador. E nesse sentido, nós tentamos sempre participar em iniciativas como esta que estamos aqui hoje, de, Parabéns. de divulgar estas respostas de apoio, mas ao mesmo tempo
sensibilizar a comunidade para a importância dos cuidadores, porque realmente se os cuidadores fizerem greve, acho que, acho que o país Não para. podem fazer greve, mas Não podem, porque senão o país para, não é? também é que os centros de saúde e hospitais ficam lotados. Lutados Já completamente. estão, então, Sim, era a ruptura total. Portanto, os cuidadores são parte fundamental do nosso equilíbrio social. Se não houvesse cuidadores, os nossos serviços que já estão em sobrecarga não tinham capacidade de atendimento, não é? Portanto, não existe meios para pôr o cuidado em instituições ou seja o que for, não existe. não existe, não existe. Mas, E por isso é que nós temos que apostar na capacitação de quem cuida em casa e no reconhecimento, seja pois, financeiro, porque se eu deixo de trabalhar para cuidar da minha mãe, de alguma forma eu estou a poupar muito dinheiro ao Estado e é justo que o Estado me retribua por isso, não é? Portanto, isto tem que ser pensado assim. Se eu deixo de trabalhar, eu não posso ter um rendimento. Eu, se tiver um trabalho em part-time, já não tenho acesso ao estatuto de cuidador informal na parte do subsídio. Já não sou elegível, porque já não sou cuidador principal. Portanto, há aqui uma série de coisas que a Associação Nacional também está em luta para revisão, não é? Aliás, aproveito para voltar a frisar, de certeza que no programa então que fez com a associação falaram sobre isso. Está a decorrer uma iniciativa legislativa, uma não é iniciativa de aplicação. cidadãos, não é? Que pode ser subscrita. Não. Existe online, existe também em formato de papel, mas também há a possibilidade que é só ir à página da Associação Nacional de Cuidadores Informais e clicar no link e subscrever este texto que pretende a revisão do Estatuto do Cuidador Sim, Informal para algo mais justo e mais adequado à necessidade dos cuidadores, claro. sim, importantíssimo comentar. Conhecer agora lembrei-me da pergunta que ia fazer, porque acredito que é preciso educar a sociedade para a importância do cuidador informal, É sim. porque se não há essa formação, o próprio cuidador informal também não se sente valorizado, digo eu, na É. minha perspectiva. Sim, sim, mesmo pelas entidades patronais, porque os cuidadores costumam faltar mais do que os outros colaboradores, mas as entidades patronais, se souberem ou se conhecerem a realidade de um cuidador no nosso país, vão perceber porque é que o cuidador tem que faltar para atender a uma emergência ou para, naquele dia, acompanhar a determinada consulta. Isso tem que haver flexibilidade nesse sentido e de chegar a uma negociação com o colaborador acerca do seu horário, da flexibilidade horária, etc. Porque senão o cuidador vai acabar por desistir de trabalhar porque não consegue conciliar com a sua função de cuidador e de trabalhador, não é? Portanto, não havendo esta sensibilidade das entidades patronais, também se torna mais complicado. E é preciso também realçar que é preciso pagar renda, pagar luz, pagar água. Por isso é É, sim. preciso o rendimento também, não é só o rendimento, ou a reforma por incapacidade, por invalidez, por velhice, que vai sustentar o cuidador e o cuidado. Por isso é Não, isso é, necessário. estivemos à espera desse tipo de apoio ou desse valor para sobreviver, vai ser muito difícil, porque nós sabemos que esses valores não são nada muito confortáveis, não é? Sobretudo, imagina um cuidador que deixa de trabalhar para ficar em casa, deixa por iniciativa, nem sequer tem direito ao subsídio de desemprego, não é? Portanto, como é que aquele cuidador vai sobreviver? Ok, então vamos lá ver se tem acesso ao subsídio do cuidador. Mas depois são feitas as contas, e se o cuidador, portanto, para aceder, vai ter que fazer prova dos rendimentos familiares, se tiver alguém no agregado que já tenha, que esteja a oferir um valor, já não é elegível, pronto. Há aqui uma série de situações que têm que ser revistas, não é? Porque depois já há esta questão da pobreza, que é
Nós temos muitos cuidadores numa situação económica muito difícil, porque ficam com uma sobrecarga financeira muito elevada. É medicação, é transportes, é aquelas questões, as fraldas, pronto, há apoios realmente, mas não suficientes, como E são sabemos. escassos, porque é tal coisa, tantos cuidadores, cuidados, pacientes, utentes, eh, com para tudo, diversa para todos os dias, cada um com a, com a sua necessidade, que depois o próprio cuidador nem sabe muito bem o que fazer, que ajuda para quem, como pedir ajuda e a quem pedir ajuda. Por isso é que também estava a falar um pouco de reeducar a sociedade para dar importância ao estatuto de cuidador e formal. Porque é tal coisa, muita gente. É porque a família, é porque a mulher, é o marido, o filho, seja o que for. Porque não é bem assim. Por partilhar, que não partilhei com ninguém, eu tenho um tio tetraplégico e minha tia é coisa dele. E eu fui, tipo, há uns meses atrás, que ela que teve que o pôr numa instituição para ter umas férias. Mas não tem que ela se sentir culpada, é como se Claro, estivesse claro. abandonando. E não, porque ela precisava de descansar, que é Mas importante. essa questão é muito difícil de gerir, porque depois às vezes o cuidador, na verdade, acaba por não descansar muito, porque está sempre a pensar naquela situação e sempre a culpar-se, não é? Sim, Mas os cuidadores, eles próprios também têm que se reeducar nesse sentido, mas, porque a questão do autocuidado é muito importante. Nós temos muitas situações em que às vezes conseguimos uma resposta de descanso e depois o cuidador não quer, porque ou não quer porque não confia muito, se calhar não vão cuidar dele como eu, etc. Ou não quer por causa dessa sombra de culpa que sente em deixar a pessoa de quem cuida, sobretudo se forem mulheres. Não é? Há esta tendência da mulher ser, da cuidadora ser mulher, não é? E portanto, esta nuvem cinzenta de não posso descansar porque sou cuidadora e a minha família como é que vai ver isto, ou os meus vizinhos, isso é uma coisa que os cuidadores também têm que fazer um reset, porque toda a gente descansa, toda a gente que trabalha também tem descanso, não é? é, Portanto, os cuidadores também têm que descansar. E era o que dizia há pouco: se um cuidador não estiver bem, também não vai cuidar bem. E isso é uma bola de neve, não é? exatamente. É, é mesmo um ciclo vicioso. E também é importante dar a conhecer tanto o vosso projeto como outros para tornar normalidade o termo cuidador informal e daí deixar de sentir culpado e a responsabilidade do que tem que ser. E, por, Certo. na minha opinião, por isso é que eu acho também é importante dar a conhecer estes projetos, o trabalho da associação e não só de outros, porque de facto é importantíssimo o cuidar de quem cuida. É porque não é mesmo esse, é cuidar de quem cuida, que é importante, É porque sim. é tal coisa, eu cuidador não estiver bem, dificilmente vai conseguir raciocinar e fazer as tarefas dele e do cuidado para ter o melhor bem-estar de todos. Porque há, Sim, sim. como falou, de ser mulher, que é mãe, uma esposa, tem que cuidar e tem aquela responsabilidade de acumular tudo. Por isso acredito que muitas ansiedades e depressões também surgem daí. Sim, sim. E disse uma coisa importante, que é a pessoa tem que querer cuidar, tem que querer assumir esta função. Porque, por exemplo, ainda há uns meses falava com uma colega que
tem vários irmãos e ela é a única que é solteira, não é? Por ser solteira, a família automaticamente diz, ela é que vai ser a cuidadora. Porquê? Porque não tem filhos, está livre, está disponível. Mas imagine, se esta pessoa tem um projeto de vida que é viajar, viaja frequentemente, tem uma responsabilidade profissional que lhe exige estar em diferentes países, etc. E foi esse o projeto de vida dela. É assim, não é muito justo ser logo, não é, referenciada, ok, não está casada, não tem filhos, então logo ela tem mais tempo para ser a cuidadora. E isto não pode ser um processo automático de quem está de fora, não é? Os cuidadores têm que ser cuidadores porque o querem ser e porque têm condições para o ser, e não porque a sociedade acha que é lógico que vá ser ela a cuidadora. E não têm que sentir culpados por não quererem assumir esta função, que é mesmo muito desgastante. Um cuidador jovem, portanto, um cuidador com 42 anos que tem que interromper a sua vida profissional para ficar a cuidar a tempo inteiro, é muito duro, não é? Era como se amanhã me dissessem a mim, olha, não voltas a trabalhar porque vais ter que cuidar 24 sobre 24 horas do teu pai que tem demência e ele não pode ficar sozinho. Isto é um choque para aquela pessoa, não é? Então, e por isso tem que haver aqui esta sensibilidade da comunidade e de cada vida é uma vida e cada família tem que resolver e encontrar a melhor solução, seja um cuidador em casa, seja uma instituição, seja um conjunto de pessoas que cuida daquela pessoa, não interessa, há várias formas. Agora, nós não podemos a julgar a forma que aquela família escolhe para cuidar. Isso está fora de questão, não é? Pois, agora disse uma coisa que eu me lembrei, que há muito aquela crença que a pessoa que não tem família, filhos, não é casada, não tem vida. É, é isso. Não tem toda a disponibilidade para tudo. Porque ultimamente, quando eu estava a trabalhar, eu sentia um bocado isso, como não tinha marido nem filhos, e ficava mais tempo a fazer horas nenhuma, preferia Claro. podia dar trabalho para casa e tudo. Pô, exato. Eu também acho que essa ideia é um bocadinho transversal na sociedade, quer em relação a esta questão dos cuidados, quer no trabalho, porque não é, não tem que fazer, pode, e isso é assim, cada qual tem um projeto de vida e esse Exato. projeto de vida pode passar por ter filhos ou não ter filhos, casar ou não casar, isso não interessa. Agora, realmente, socialmente, nós já temos aqui umas lentes, não é? É Sim. solteira, tem mais tempo ou está mais disponível. Não, pronto, é quase automático. Temos que Pois, fazer aqui a regulação também. tinha muito trabalho para fazer, mas é dando informação, dando a conhecer. Eu acho que só assim vai-se mudando um bocadinho o chip da sociedade das pessoas. Por isso Também acho que sim, é também acho que sim. fantástico quando eu conheci o vosso projeto, porque eu pensei, é isso que é necessário em Portugal, né? Não só no norte, mas no resto do país, Sim, porque sim. é importante. Nós estamos a tentar, temos um compromisso mesmo, nós no projeto, nós sempre fomos financiados para a Zona Norte, mas neste momento estamos aqui a desenhar uma linha de replicação mais abrangente a nível nacional, mas para isso também precisamos de nos estruturar financeiramente, que ainda não chegamos lá, mas estamos a trabalhar nisso. Por isso, também este espaço é bom para, se alguém nos estiver a ouvir dos municípios sem ser da Zona Norte, por favor, Como contactem-nos que nós, adorei, por exemplo, exatamente, contactem-nos que teremos todo gosto em dar informação mais específica do cuidado de quem cuida e implementar na rede as respostas mais especializadas para os cuidadores. Temos todo o gosto. que fica a mensagem por acaso. Obrigada a Eh, nós pelo convite. Antes de terminar, quer deixar mais alguma sugestão, dica?
Ora bem, comentário? sugestão para os cuidadores, que é uma coisa que se calhar já estão cansados de ouvir, mas que nós temos que repetir muitas vezes, é a questão do autocuidado, que é muito, muito importante. Que sejam 5 minutinhos por dia só para o cuidador. Ó, pode ser ir beber um café ao quintal, só, se não dá para sair de casa, é ter 5 minutos para estarem sozinhos consigo, com as suas coisas, tentarem ter ali um corte no dia em que pensam neles, em si, naquilo que gostam, naquilo que um projeto que têm, e que pode ser feito com a ajuda, se calhar, de outras pessoas, ou seja, não tenham esta culpa de pedir ajuda. Se há alguém na vossa família que pode ficar com a pessoa cuidada 2 horas por semana, aproveitem essas 2 horas para sair de casa, para fazer coisas que gostam e não se sintam culpados com isso, porque sociedade e famílias, só temos a agradecer aos cuidadores. É um trabalho mesmo, mesmo, mesmo muito, muito importante, de um valor inestimável e, portanto, sentirem-se culpados por terem 2 horas para descansar, não pode ser. Isso é quase uma obrigação, descansar. Portanto, se tiverem essa oportunidade, descansem. É, Sim, é esse o recado. mas é como disse, nem que seja 5 minutos, já faz a diferença. É Pouco a verdade. pouco a pessoa também vai ganhando confiança e tu sempre pode passar a 6, 10 Exatamente. É um e faz caminho. toda a diferença. Sim, é verdade. Exatamente. E Olha, falar, quando estiverem a sentir-se em sobrecarga, na linha final, quando estiverem a sentir ansiedade, quando já custa a respirar, quando estão ansiosos, quando já se sentem assim, quando têm estes primeiros sintomas, é procurar alguém para falar, é pedir ajuda, porque às vezes não é que as outras pessoas não queiram ajudar, as outras pessoas não sabem como ajudar ou até ficam assustadas. Ou seja, aquele cuidador sempre foi tão forte, sempre resolveu tudo. E se ele me está a pedir ajuda é porque está mesmo desesperado. Eu não sei como é que ajudo, não sei como é que eu vou conseguir ajudar. Às vezes, este medo também de quem recebe o pedido de ajuda pode ser constrangedor, mas há que pedir ajuda, porque eh, qual é o impacto de não pedir ajuda? É mau para o cuidador, é mau para a pessoa cuidada e depois vai-se disseminar por toda a família o mal-estar. Portanto, pedir ajuda é uma forma de prevenir. Portanto, pedir E, ajuda, e há acho que muita gente também está à espera que peçam ajuda para ajudar todos disponíveis, né? Por isso também é quebrar um bocadinho essa coisa quando é necessário pedir ajuda, é pedir ajuda. sim, porque às vezes nós achamos assim, mas a pessoa sabe que eu preciso de ajuda, mas se calhar não sabe, se calhar também está à espera de um sinal para poder ajudar, porque não quer interferir, porque Pois, se calhar está a respeitar o espaço e, portanto, tem que haver uma comunicação muito clara neste pedido de ajuda, não é? Que às vezes os cuidadores, mas eu não quero incomodar, mas não incomodam. As pessoas a quem nós pedimos ajuda ficam mesmo contentes de poderem ser úteis, na maior parte dos casos, não é? Há sim, algumas que não, mas estou a sim. falar na maior parte dos casos. Se eu tenho um amigo que me pede ajuda, eu fico contente de perceber que ele está a confiar em mim o suficiente para o ajudar. E isso é positivo. Portanto, acho que não há medo para pedir ajuda. É isso. E fica aqui esta reflexão de ajuda, é sempre que necessitar, e o autocuidado, que é essencial para o bem-estar Exatamente. também de quem está a cuidar, de quem cuida. Mais uma vez quero agradecer a doutora Ana Pinheiro por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada. Sucesso para o vosso projeto e tudo bom. Hum, hum. Obrigada, muito obrigada por este espaço e se pudermos ser úteis a alguém, estamos por aqui, já sabem. Obrigada. Obrigada eu
e gostei muito de falar consigo e de conhecer mais o vosso projeto e acho que também vai fazer diferença também a outras pessoas que vão ouvir esta conversa. Não, Mais e uma nós vez esperamos que agradeço. sim. Obrigada, obrigada. 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 E assim foi mais uma conversa, esta vez com o doutor Ana Pinheiro, do projeto Cuidar de Quem Cuida, onde realçamos a importância da pessoa que cuida se cuidar também, da importância do autocuidado e da necessidade de pedir ajuda sempre que necessitar. Divulgue e partilhe para que este projeto Cuidar de Quem Cuida possa chegar ao maior número de pessoas. Obrigada por terem acompanhado este episódio até o fim. Não se esqueça de deixar sugestões, vossos comentários sobre este episódio e outros na página Desafios Minha Vida. Até a próxima, fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.